grande desafio, por exemplo, é assim, eu acumulo as funções de pastor espiritual e de pastor presidente, administrativo, né, da igreja, né? Eu lembro até do pastor... cargo com duas funções, né? Exatamente. O pastor Marco Antônio falando sobre a experiência dele com o pai, que precisou de apoio num período da vida. Ele era muito bom como administrador, não foi isso? E aí dividiram funções, né? Essa é uma questão assim que eu estou aprendendo a lidar com isso, né? Então, assim, essa questão da pregação e do aconselhamento são questões que são mais fáceis assim, é alguma coisa que tem mais, o coração arde mais por isso, é alguma coisa mais fácil de fazer nesse sentido. Agora, o pastor ele tem funções assim de a responsabilidade de continuar, né? Não é só aquela função, aquele compromisso de apagar incêndios, vamos dizer assim, que às vezes o aconselhamento, a maioria das vezes é incêndio que você está apagando, né? E do cara que preenche um espaço dentro do culto de ir lá e pregar um sermão. Mas o evangelho é maior que isso tudo. O evangelho é maior do que a organização de uma igreja local, do que o funcionamento do culto. O evangelho é maior do que isso. Então, eu como pastor, eu lembro que Paulo, quando fala assim para Tito, olha, eu mandei você para Creta para botar em ordem as coisas. E isso envolve preparar a gente. Prepare presbíteros, né? Então, assim, Paulo fala para Timóteo, olha, tudo que você aprendeu comigo, passa adiante a homens idôneos, homens confiáveis, fiéis. Então, assim, o pastor, Paulo também fala, está entre aqueles 5 ministérios que trabalham para o quê? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E, então, assim, o pastor precisa ter essa percepção de que ele não está vivendo só o hoje. Ele não tem compromisso de pregar no domingo apenas e aconselhar quem está necessitando, mas de ensinar. Ensinar é importante, com o objetivo de formar, com o objetivo de preparar um caminho para que outros possam estar vindo nisso daí, crescendo também. Então, o pastor, ele precisa entender esse lugar espiritual que ele tem nesse processo que é o evangelho avançando, né? Sim. Então, é muito interessante, realmente. Não é só um mero administrador eclesiástico, né? A coisa de você ser um ministro do evangelho, você tá ali levantando, erguendo a bandeira do reino mesmo, sabe? E sendo alguém que tá contribuindo para esse projeto, né, de Deus no mundo, de transformar o mundo e tal. Isso dá um peso, né, maior, diferente, sabe? Que é essencial, é muito interessante. Legal. Na realidade, não existe... Antes de entrar no assunto da atividade pastoral em cima, pegando esse gancho da administração, não existe regime eclesiástico perfeito. Né? O nosso é um regime congregacional. Isso. Então, o pastor aqui, ele é pastor presidente, né? Como a gente falou, é um cargo com 2 funções. Então já fica difícil. Uma das 2 você vai fazer bem feito. Uma envolve teu CPF, você pode ser preso, e a outra é o teu chamado. Tá, então, como que você vai, entendeu? Então, e acaba interferindo, entendeu? E o ideal é que o pastor pudesse cuidar do pastoreio da igreja e tivesse alguém para ser o presidente da instituição, o responsável pelo CNPJ. Porque aí tem algumas igrejas que trabalham nesse sistema. Isso aí ajuda bastante. Entendeu? Agora, com relação às missões do pastor, eu ouvi de um pastor mais antigo, é bom você conversar com gente mais velha,
como eu já estou com 62... É o que a gente tá fazendo aqui no conversar com caso. alguém mais velho do que eu, é bem mais velho do que eu, né? O mais velho que meu amigo Alexandre pode ser um cara como eu, com 62, mas o mais velho do que eu, com mais experiência, joga mais 20 anos, tem 80, 82, por aí vai. Mas ele, sobre a missão, o ministério do pastor, a principal atribuição do pastor, ele pegou a palavra pastor e falou assim, Marco Antônio, tira a letra R da palavra pastor. Essa é a principal missão do pastor, dar pasto. Porque quando a gente fala de aconselhamento, quando o pastor está pregando, é uma palavra de aconselhamento. Naquele aconselhamento, ele pode lançar como aconselhamento um desafio para a igreja. Naquele aconselhamento pode ser uma palavra de exortação. Naquele aconselhamento no púlpito, na pregação, pode ser uma palavra de despertamento. Algum ajuste na igreja. A diferença é que quando você está no gabinete aconselhando uma pessoa, uma família, um casal, é só aquele ali. Quando você está no púlpito, você está lidando com a igreja como um todo, dando rumo. E aí entra o doutor Steve Lawson, ele vem muito aqui no Brasil pregar nas conferências da Fiel, e ele usou, certa feita, na conferência sobre pregação, uma ilustração muito bacana. Ele falou o seguinte, imagine um trem cargueiro, aquele trem que é puxado por uma máquina, e aquele monte de vagão de minério, por exemplo, né? Às vezes vem 300 vagões, aquela coisa gigantesca. Mas a máquina que puxa é o só. Ele fala, isso é a igreja. A máquina é a pregação. Um vagão é a adoração, o outro vagão é a administração, o outro vagão é missões, o outro vagão... Mas quem puxa e dá a direção é o púlpito. Ele falando da importância da pregação. E certa feita eu vi um pastor, de uma maneira mais até incisiva e radical, o seguinte... Pastor visita, é a questão do cuidado pastoral, né? Visita. Pastor administra. Pastor ora por enfermo. Pastor expulsa demônio. Fazer um monte de coisa. Mas se ele fracassar no púlpito, e o púlpito é que vai produzir o reflexo da igreja. A igreja espelha o púlpito. Entendeu? Se o púlpito tiver uma teologia fraca, a igreja vai ter uma teologia fraca. Se o púlpito eticamente for fraco, a igreja eticamente vai ser fraca. Se o púlpito tiver uma bioética, essas questões que a gente lida, mais diversa questão de ética, né? Aborto e por aí vai, essa igreja eticamente, na bioética, vai ser uma igreja confusa, sem ter um rumo. Então o púlpito, ele dá uma direção. Então o pastor, esse pastor falando, né? Ele disse o seguinte, que se você é nota 10 em todas as outras atividades que você desempenha como pastor, e no púlpito você é nota 5, porque não teve tempo de se preparar para pregar, o seu ministério está caminhando mal. E a sua igreja vai ser o reflexo do púlpito. Então, ele falou, pregar dá trabalho. Então isso requer que o pastor se dedique ao preparo da pregação. O pastor, quando está se preparando para pregar, ele está trabalhando. E não é só o trabalho intelectual. A pregação envolve oração, vida com Deus, vida devocional. Você está tendo o seu momento devocional para Deus trazer discernimento ao seu coração para você entender a necessidade da igreja. Gostou desse corte? A equipe aqui do Teolocast investiu do próprio bolso para comprar os equipamentos que vocês estão vendo. Microfone, o armário, o LED. Se você quiser e puder nos apoiar com mais algum valor para a gente melhorar o nosso estúdio, só mandar um Pix para o QR Code na tela. Valeu!